Então, vamos lá, vamos continuar de onde a gente parou. Estão vendo aí? Sim. Beleza. Deixa eu só... Aqui. Bom, a gente falou sobre isso aqui, né? Então nós vamos prosseguir. Isso aqui nós comentamos na nossa última aula. Eu vou só relembrar que nós vamos fazer alguns cálculos hoje. Isso aqui a gente falou sobre o tempo médio entre falhas, né? Que é um indicador. Esse aqui na sigla em inglês que nós vimos na aula passada e aqui a sigla em português. Pessoal, além do AVA, eu tenho postado materiais no portal também. Eu não sabia que vocês não tinham acesso ao AVA, né? Que não estavam sabendo do AVA, então, por garantia, eu coloquei no portal por isso. Então, como é óbvio nesse indicador, como é óbvio nesse indicador aqui, a gente sabe muito bem que o tempo médio entre as falhas é verificar entre uma falha e outra o tempo que aconteceu e tirar uma média. Obviamente, como nós temos aqui. Então, nesse exemplo que aqui está, nós temos aqui o tempo zero no zero. E a primeira falha que nós tivemos foi no 6. A segunda falha foi com 32 horas e a terceira com 48 horas. Qual o tempo médio entre as falhas? Sendo que nós tivemos 0,5 de conserto, de reparo, 1 hora de reparo. Então, primeiro tempo aqui. O tempo até o defeito foram 6 horas. E se fosse para falar assim, o tempo até a primeira falha, 6 horas, se fosse um indicador que nos interessasse. Como nós vamos falar sobre tempo médio entre as falhas, então vamos verificar os outros efeitos que aconteceram, as falhas no caso. Mais um tempo aqui, 25,5 horas. E depois 15 horas. Como que nós vamos fazer? Vamos somar os tempos e dividir pelo número de defeitos. Então, nós temos aqui 46,5 é 15 mais 25,5 mais 6. E foram 1, 2, 3 falhas, defeitos, que dá um total de 15,5. Então, o que nós sabemos aqui é que o tempo médio entre as falhas é esse. E se eu quiser fazer uma taxa de defeito, então ocorre 0,064 defeitos ou falhas por hora. Então, é uma continha muito simples. Somou 3 valores, somou os valores das horas, do tempo que se levou entre cada uma das falhas, dos defeitos, e divide pelo número de ocorrências. Tranquilo, pessoal? Professor, eu não entendi, não. Vamos lá, vamos retornar. Eu vou voltar aqui do começo, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, entre uma falha e outra, quantas horas? 6. 6. Aí eu tive 0,5 horas de reparo, não é isso? Então não está contando. Então, entre o reparo e a outra falha, deu 25,5 horas. Então, se eu somando 25,5 com 6, dá 31,5. Aí depois, eu tive uma falha com 32 horas, fiquei 1 hora fazendo o reparo, e logo depois nós tivemos 15 horas entre um defeito, entre uma falha e outra. Então, 31,5 mais 15 dá 46,5. Então, qual foi o número de ocorrências? 3. Então, 46,5 dividido por 3. Tem só um errinho aqui na sigla, depois eu vou corrigir. 15,5. E se eu quiser fazer uma taxa, quantos defeitos ocorrem por hora? Não é isso? Se isso me interessar. Nesse caso, como o número é muito pequeno, eu acho que não é relevante. Aí é só dividir 1 dividido pelo resultado encontrado no indicador. Mas isso aí eu não devo pedir a vocês, não. Então, clareou agora, Priscila? Sim, sim, obrigada. Tá ótimo, então. Então, um exemplo. Esse aí eu quero que vocês tentem fazer, pode ser? Pode fazer de cabeça mesmo e me falar o resultado. Semelhante ao outro, são 3 falhas, 3 ocorrências, né? Eu quero que vocês me digam o tempo médio entre as falhas. Vai ser 48 dividido por 3? É isso que eu entendi ou tô errado? É mais ou menos isso aí mesmo. Um total de 16 horas. 16 horas.
Aham. Você entendeu corretamente, não errado, entendeu? Tá voando. Show. Voando aqui no Rio pra vocês aí não é coisa boa, tá? É, eu tô ligada. É que em São Paulo voar é dar uma distraída. Só para deixar claro. Então é simples. Isso a gente consegue fazer com tranquilidade. Beleza? Show, então. Vamos dar prosseguimento. Tempo médio para o reparo. O que a gente leva em consideração aqui é o quanto tempo que eu levei reparando. Aqui, por exemplo, nós temos 1,5 horas de reparo. Então, seria o tempo médio de reparo dividido pelo número de ocorrências. Então, o que nós temos aqui, vocês podem observar que esses cálculos são simples. Por isso que nós temos vários indicadores, que essas informações são pertinentes para o setor de manutenção. Então, várias delas corroboram entre si ou alguma decisão que vai ser tomada pela gerência. Então, nesse caso aqui, que é o exemplo anterior, só aproveitando, né? Nós temos aqui 0,5 horas mais 1 hora. Então, somando os dois, dá 1h30. Quantos reparos nós fizemos? 2. Então, a média é 0,5 mais 1,5, dividido por 2, que é um número de ocorrências. Então, o tempo médio entre os para reparos é 0,75 hora. Lembrando que a unidade, pessoal, que nós vamos utilizar aqui vai ser horas, tá? Eu uso exemplo de dias e semanas só para contextualizar. Mas a unidade que nós vamos adotar aqui vai ser horas. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Não. Ficou claro então, né? Então tá ótimo. Disponibilidade. O que a gente tem que levar em consideração a isso? Você fizer a probabilidade estatística, correto? Sim. Você se lembra da curva T? Que é de T estudo, para os dois lados, né? 95% de confiabilidade. Eu não lembro, não. Também não, tem tempo mesmo. Sendo que eu fiz há muito tempo. A maioria fez há muito tempo. Mas a parte interessante Eu tenho 5 anos. Na hora de ir embora da faculdade já, né? Ai, ai. Esse semestre já está acabando, pode ficar tranquilo. Bom, como a gente estava dizendo, eu só queria contextualizar esse instante T que está aparecendo aí. Ele aparece na curva, semelhante à curva que o pessoal está usando agora para prever o coronavírus, né? Basicamente, bem semelhante. A curva exponencial que tem o seu pico e desce. Isso é relacionado também à curva T. Para eu saber quanto eu tenho de trabalho útil para o meu equipamento. Professor, me interromper. É tipo eficiência? Oi, não entendi. É tipo a eficiência dos equipamentos? Semelhante a isso, que não vamos chamar aqui de disponibilidade, tá? Vamos chamar de confiabilidade. Quando eu trabalhei em manutenção, que eu tomava conta dos equipamentos, eu tenho tipo uma planilha Excel que tem os gráficos da disponibilidade de equipamento aí, vários equipamentos. É exatamente isso. Se você puder, se for possível, você compartilha com seus amigos para eles darem uma olhada. Sim, se quiser até te envio para você compartilhar na Eu aula. acho ótimo. Você tem meu e-mail, não é isso? Tenho, vou procurar aqui e já te mando. Tudo bem, obrigado. Nada. Bom, aí eu estava dizendo, isso é sempre levar em consideração também os períodos de funcionamento e reparo, que aí eu consigo configurar a disponibilidade. Se eu diminuir o tempo de reparo, por exemplo, nós tínhamos ali o reparo de 1h30. Se eu diminuir para meia hora, o meu equipamento vai estar disponível mais tempo, logicamente. Então, isso é extremamente interessante para a gente. Como que eu vou calcular a disponibilidade do equipamento? Eu vou levar em consideração o tempo médio entre as falhas e o tempo médio para reparo. Como vocês podem observar aqui nessa equação. E aqui está em inglês, né? Que significa disponibilidade, por isso que está esse A aqui. Então, nós temos aqui o tempo médio entre falhas, dividido por a soma do tempo médio entre falhas e o tempo médio para reparos. Não tem muito segredo, é a aplicação direta dos indicadores que nós acabamos de calcular anteriormente nos exemplos. Então, eu tenho esse exemplo aqui. Uma máquina trabalhou 3.000 horas.
Ela teve 2 atendimentos preventivos de 30 horas cada. E um atendimento corretivo de 15 horas. Qual a disponibilidade? É para vocês tentarem fazer. Querem que eu volte lá nas equações? Tá cortando aqui a pergunta, acho que é. Como é que eu faço para tirar? Ah, consegui. Não entendi o cortando não, mas se resolveu, tá bom. Vai ter 2.025 horas de trabalho? Ela trabalhou 3.000 horas. Então, vamos lá, vamos tentar entender a pergunta. Ela trabalhou 3.000 horas. 75 horas de atendimento corretivo e preventivo. Isso. Ela teve 2.000, resumindo, 2.075, né? Não. Você tem que fazer esses cálculos aqui, ó. Tempo médio entre falhas e tempo para reparo. Entendi. Tem que fazer os indicadores. A gente pode entender que, vamos considerar que nós tivemos aqui, isso aqui são três falhas. Então vamos dividir o 3.000 por 3, é isso? Que é o tempo de trabalho. E aí, alguém conseguiu fazer? Ou tá meio complicado? Quer que eu faça junto com você? Eu achei confuso. Vamos tentar, Eu tô então. entendendo. Pode ser, né? Vamos fazer junto, então? Tá melhor. Então tá. A gente quer essas informações aqui, não é isso? Eu quero o tempo Sim. médio entre as falhas e o tempo médio para reparo, correto? Sim. Então, como eu tive aqui 2 atendimentos preventivos e um corretivo, a gente pode dizer que foram 3 falhas. Podemos dizer assim, como não está contextualizado diretamente aqui, eu vou adotar que são 3, tá bom? Então, como que a gente faz o cálculo do tempo médio entre as falhas? Eu pego o tempo, vou voltar aqui lá para a gente poder fazer, vocês entenderem aqui, né? Tem que levar em consideração o tempo de trabalho, não é isso? No nosso caso foi 3.000. Está informando na questão. Então, eu vou dividir o tempo de trabalho pelo número de ocorrências, que foram 3. Então, 3.000 dividido por 3, 1.000. Então, aqui, na disponibilidade já está aqui em cima, 1.000 e 1.000. Eu preciso agora do tempo médio para reparo, não é isso? Sim. Então, aqui nós temos 30 duas vezes, então, 2 atendimentos de 30 horas, então 60, mais 15 horas. Então, eu tenho 75 horas. Então, eu tenho aqui 1.000 sobre 1.000 mais 75. Então, eu vou ter 1.000 dividido por 1.075. Um total de 93% de disponibilidade. Ótimo, tranquilo assim. Eu vou só acrescentar aqui para ficar mais simples para vocês. Dá 0,93, que é igual a 93%. Opa. Então, quando tiver tempo médio entre as falhas, igual no caso ali que as máquinas trabalharam 3.000 horas, é a mesma coisa, né? Como é que é a pergunta? Não, porque eu não estava conseguindo entender que as 3.000 horas trabalhadas foram a mesma coisa de tempo médio entre falhas. Não é a mesma coisa. No tempo médio entre falhas, a gente divide o tempo que trabalhou, no caso 3.000 horas, pelo número de ocorrências. Por isso que deu 1.000, é 3.000 dividido por 3. Não, eu entendi. O de reparo não tinha que dividir também? O de reparo... O roteiro estava diferente. 75 dividido Você tem por razão, 3? você tem razão. Aqui tem, você tem total razão. Deixa eu voltar aqui por causa disso. Tinha que dividir 75 por 3, correto. Então vamos corrigir aqui. Vai dar 25. Obrigado aí. Quem que falou mesmo? Lucas. Valeu, Lucas. Gostei que você está atento. Aí melhorou ainda. Vou para 97,5%. Melhor ainda. Obrigado, Lucas. Você é um cara bom.
0,6 para deixar correto aqui. Valeu, Lucas. Então, prosseguindo. Alguém quer fazer alguma questão sobre disponibilidade? Beleza. Vamos prosseguir. Taxa de falhas. Para que serve esse indicador para a gente na manutenção centrada em confiabilidade, né? Ele nos permite saber, no caso, o quanto varia que um componente tem falhado, né, no caso, né? Seria mais ou menos uma média, uma taxa, como o próprio nome está dizendo, né? Então, seria que é o inverso, né? O número de falhas sobre o tempo total de operações. E aqui também tem o número de falhas sobre a quantidade produzida. Isso aí, por exemplo, isso a gente faz... Quando a gente testa a confiabilidade de um produto, você faz aquela amostragem, né? Que é ligada à estatística, por exemplo. Então, se eu tiver 1.000 falhas produzindo... Eu tiver uma falha e produzir 1.000, aí 1 dividido por 1.000. Então, seria tranquilo assim se for a quantidade produzida com relação a produtos. Se for tempo de operação, falhou uma vez, trabalhou 3.000 horas, então 1 sobre 3.000. Então, são simples os dados. E a maioria, como foi colocado aí, tem uma planilha Excel que a maioria das empresas fornece. E também, se for o caso para elaborar, também é tranquilo. Porque no caso, nós temos 3 variáveis. Fornece-se 2 e encontra-se a terceira, perdão. A taxa de falhas. Então, nós vamos ter o 1 dividido pela taxa média entre falhas. Tendo calculado essas situações que aqui estão, que é esse indicador, eu consigo determinar a taxa de falhas com tranquilidade. É o seu inverso. Então, se no nosso caso, se estava 1.000 anteriormente, que foi o que a gente viu, né? 3.000 dividido por 3. Então, no caso aqui, seria 1 dividido por 1.000. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Acho que Beleza. só na hora de fazer mesmo vai dar dúvida. Vai ficar tranquilo. Pode ficar de boa que nós vamos fazer alguns exercícios depois. Vamos fazer uma aula só de exercícios, né? Para a gente focar nisso. Vamos lá. A confiabilidade em si, ela tem seria a confiabilidade a qualquer tempo, chamada de R, que ela é relacionada diretamente com a taxa de falha, que é essa anteriormente, que aqui está. Que ela é ligada a uma lei exponencial, como eu falei para vocês. Então, nós vamos lá. Esse E é um número, é uma constante, então ele já é fornecido. A taxa de falhas é calculada com a equação anterior, que aqui está. E esse T aqui é o tempo previsto. Qual é a minha confiabilidade? Com 5.000 horas de operação. Aí chega no lugar do T aqui e coloca 5.000. Com 20 horas, com 1 milhão de horas, aí nós conseguimos determinar essa possibilidade. Se tem confiabilidade, se não tem, o quanto de confiabilidade nós temos. Só para fazer uma definição sobre confiabilidade em si, a gente está falando bastante sobre o processo e é interessante saber como que ela se aplica, no nosso caso, a manutenção. Então, lembrando sempre que está diretamente relacionado com probabilidade e estatística. Então, seguindo aqui, confiabilidade é a probabilidade do equipamento ou qualquer sistema, planta, célula de produção, linha de produção, componente, de funcionar de acordo com o projeto. Isso sempre de acordo com o tempo esperado. Eu imagino que vai funcionar durante 2.000 horas. Um rolamento, por exemplo. Está lá, 3.000 horas. É o mais próximo de chegar a esse valor. Um chega a 3.100, outro chega a 2.900. Qual é a média? 3.000. Então, levar em consideração a confiabilidade nesse tipo de situação. Num tempo de trabalho, um tempo de trabalho de aplicação direta, né? Esperado anteriormente, estabelecido, imaginado de acordo com o projeto.
é o exemplo que algumas cidades, por exemplo, que Brasília fez. A cidade é pronta para, sei lá, 5 milhões de carros. Então, qual a confiabilidade do trânsito funcionar tranquilamente com essa quantidade de veículos? Então, seria mais ou menos isso com determinado tempo para manutenção de um componente, equipamento, planta, sistema, linha de produção, seja o que for que esteja sendo analisado no contexto da manutenção centrada em confiabilidade. Isso aqui eu acho que eu comentei com vocês, mas vamos reforçar aqui, a chamada curva da banheira. A maioria das falhas acontece no início e no final da curva. Por isso que tem essa marcação de vida útil, quando a curva tem a sua fase linear, ou mais próximo da linear possível, né? Tem aquele produto, o equipamento que falha no início, ou se for uma falha de projeto que ele não é adequado para aquela situação, ou uma falha de fabricação do mesmo, não sei, né? E aqui no final da curva da banheira é aquele imaginado que tem a tendência mesmo a falhar de acordo com o uso, com o tempo de utilização. Por isso que se imagina a vida útil nesse intervalo de tempo entre o início e o final da curva da banheira. Tudo bem com isso, pessoal? Uhum. Se tá tudo bem, a gente segue. Alguém fez uma questão, cadê? Ah, então tá beleza, Vitor, vamos continuar. Isso aqui, quando eu aprendi esse conceito, eu achei engraçado, né? Por causa do nome, mortalidade infantil, que é também chamada de falha prematura, que é essa que acontece aqui no início da curva, né? Falha prematura ou mortalidade infantil. Não parece um termo técnico de engenharia, né? Mas é. Isso acontece sempre no início. Quais são as causas? Isso é importante para a gente. Quais são as causas das falhas prematuras dos componentes ou equipamentos? Então, nós temos, pode ser problema no projeto, como a gente fala, como eu comentei em algumas situações. Pode ser componente mal fabricado, como eu também tinha falado, ou erro de operação. Aí já está relacionado ou a falta de treinamento ou algum outro contexto. Então, esses três são as causas principais. Pode existir outras causas? Sim, lógico que podem existir, mas essas são as principais, só para deixar claro. Como que nós buscamos reduzir esse tipo de situação? Como que nós evitamos a falha prematura? Fazendo alguns testes planejados. Por exemplo, se eu quero fazer uma tubulação que vai passar dentro da água, eu tenho que buscar um material que seja relacionado diretamente ao combate à corrosão, para evitar esse tipo de causa. Porque eu não quero que ocorra uma falha prematura no meu projeto, antes de você liberar o projeto final do equipamento, para ele ser operado da maneira correta. Então, também treinar a equipe é algo extremamente importante para evitar esses erros de operação. E sempre tentar ver o máximo de variáveis possíveis no projeto, por mais difícil que isso seja, né? Alguma questão sobre mortalidade infantil? É um conceito bem simples. A partir de agora, o que nós vamos mais ter são conceitos simples, só que são amplos, né? Que estão com uma aplicação vasta e bem definida. Vida útil. Voltando aqui a curva rapidamente, que é essa fase aqui que a curva tende a fazer tende a se tornar linear. Nessa situação, nesse contexto da vida útil nesse contexto do produto, do processo, do equipamento, as falhas podem ser evitadas. Por quê? Porque aí, se tiver uma atuação correta da manutenção, com plano de manutenção, uma ação preventiva, preditiva, detectiva, corretiva, quando for a situação, no caso, as três principais, as três iniciais para começo de conversa, para evitar que a falha aconteça, ela é baseada na atuação correta da equipe de manutenção. Que nessa fase, uma falha catastrófica acontecer é um pouco mais difícil. Não quer dizer que não pode, mas sim, para se evitar, fica mais simples. É só atuar da forma correta para evitar esse tipo de situação. Aí, como nós podemos classificar de acordo com a curva da banheira, nós falamos da fase inicial, que ocorre falhas prematuras
também chamada de mortalidade infantil da vida útil, que é aquela que ocorre, a probabilidade de falhas é menor se ocorrer uma atuação correta da manutenção. E agora a fase final, envelhecimento, que a partir de certo momento o desgaste se acelera muito. Ele começa a se tornar exponencial, como nós vimos na curva. Ele se torna crescente. Isso é em função do tempo de utilização do equipamento. Isso é muito comum quando a gente fala sobre os carros mais antigos, que depois de certo tempo, depois do desgaste chega a ser tão grande que não vale mais a pena consertar. No caso, a troca seria o ideal, semelhante a qualquer equipamento industrial. A taxa de falha, bem como a gente pode observar que desgaste diretamente relacionado às falhas, aumenta progressivamente. E isso coloca em risco a segurança de operação e a produção em si. Porque fabricar um produto errado é o mesmo que não fabricar e perder dinheiro. É como eu disse, o custo para manutenção é tão crescente e começa as perdas a acontecerem e fica inviável a utilizar esse equipamento. Então, o ideal seria descartá-lo e decretar assim o fim da sua vida útil. Esse equipamento não pode ser mais utilizado. A vida útil dele já foi atingida no máximo possível que se pode utilizar. Então, o ideal é que se faça o quê? A substituição. Geralmente, o que pode acontecer? Com a evolução tecnológica, o equipamento torna-se obsoleto. Um exemplo, a máquina de escrever. Alguém trabalha com máquina de escrever hoje? Se ela estiver funcionando ou não? Não. A minha máquina de escrever ainda funciona. Fax. Ninguém usa fax. Então, são situações que, independente se está funcionando corretamente ou não, a tecnologia o superou e o tornou envelhecido. Então, sua vida útil se encerrou devido à evolução tecnológica, que faz com que o equipamento perca seu uso. Ele não tem mais aplicação que seja interessante para o processo, para a indústria, para a situação que ele estava envolvido anteriormente. Alguma questão sobre alguma dessas 3 fases da curva da banheira ou sobre a curva da banheira em si? Só um comentário sobre isso. A curva da banheira está caindo um pouco em desuso, porque existem outras técnicas ligadas principalmente à manutenção 4.0, da indústria 4.0, que são mais precisas para definir essa fase de envelhecimento, essa fase de problemas que nós temos no início e no final do processo. Isso aqui eu já passei. Aqui. Mantenabilidade ou manutenibilidade. Essa é uma palavra difícil. É o famoso manutenido, que alguns conseguem falar, alguns não. A gente fala, foi a manutenção para falar, esse equipamento foi manutenido, que é uma situação que pode ocorrer. Então, é aquela chamada que é o seguinte, que eu consigo verificar, modificar algumas das características do equipamento para garantir que eu consiga fazer manutenção. Então, tem a possibilidade de fazer manutenção? Sim. Então, o grau de manutenibilidade é grande, é pequeno. Então, a gente consegue calcular a partir de situações. Sendo M a manutenabilidade, que no caso, como a gente pode ver aqui, é uma função, e T seria o tempo. Então, no caso, eu posso colocar aqui, qual seria a minha mantenabilidade com 1000 horas? Aí aqui, logaritmo neperiano, aquele mesmo que nós observamos anteriormente, o tempo previsto por reparo, 1000 horas, 50 horas, 20 horas, e a taxa de reparos, que é só calcular, fazer 1 sobre o indicador da tempo para reparos, não é isso? E está aqui, é o número de reparos efetuados sobre o tempo total de reparo da unidade. Isso aqui a gente já tinha feito, não é isso? Só que no caso é o inverso. Por exemplo, naquela situação que nós fizemos anteriormente, qual foi o número de reparos? 2. Qual foi o tempo de reparo? 1,5. Então, 2 sobre 1,5 seria a nossa taxa de reparos.
Vamos lá, confiabilidade. Para deixar bem claro o contexto para a gente, não é isso? É a chance de evitar uma falha. No caso, ela não ocorrer. E no caso, a mantenabilidade é a chance de um reparo ocorrer. O que isso quer dizer? É do reparo ocorrer e eu conseguir concluir da maneira correta. É a chance do reparo ser bem sucedido. Então, esse equipamento aqui, ele tem um bom grau ele tem uma boa situação de mantenabilidade. Eu consigo fazer a manutenção nele e consigo deixar ele em ordem depois. Existem equipamentos tão complexos ou tão difíceis de se manusear que a manutenção acaba sendo inviabilizada por conta disso. Ou por falta de conhecimento do operador ou por dificuldades de manuseio mesmo do próprio equipamento. Então, são situações que fogem necessariamente à habilidade ou não do operador. Tranquilo com relação a esse conceito? Beleza, então vamos prosseguir. Vamos lá, agora vamos fechar nossas considerações sobre um método para a gente poder fechar. Então vamos lá, para generalizar o que nós fazemos na manutenção centrada em confiabilidade. Nós conseguimos observar aqui o seguinte, que é possível determinar o que é necessário para eu garantir que o equipamento vai cumprir suas funções no tempo. Então, eu faço um planejamento, por exemplo, de 3.000 horas para definir qual seria a situação nesse caso. Qual seria a situação em 2.000 horas, 1.000 horas e por aí vai. Para ter a confiança, que eu sei que em 1.000 horas vai funcionar muito bem. Em 2.000 horas, talvez nem tanto. Em 3.000, de jeito nenhum. Então, isso que a manutenção centrada de confiabilidade consegue fazer por nós. Pessoal, eu vou só encerrar essa chamada aqui e vou continuar na outra por causa do tempo mais uma vez. Está passando a hora rápido hoje.